Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Reis da Questão com o nosso convidado presente, o Dr. Duarte Graça. Doutor, agradeço desde já a sua presença nos estúdios do Novo Canal. Muito obrigado. Doutor, partimos desde já sem demoras, sem mais delongas, para um tema que o doutor nos traz e que tem a ver com a questão dos censos de 2021, que estão a decorrer. Doutor, porquê a escolha deste tema? Boa noite ao Miguel e a toda a gente. Portanto, eu escolhi este tema porque nós estamos neste momento numa altura em que toda esta operação muito, muito complexa dos censos está a decorrer no país. Que é obrigatório. Exatamente, que é obrigatório. Aliás, desde já fica o apelo a quem ainda não tiver preenchido e submetido a informação para o fazer o mais depressa possível. Isto porque este é um instrumento que só vem 10 em 10 anos, mas que é um instrumento fundamental para fazer uma espécie de radiografia do país, não é? Uma fotografia, perceber... Do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista sociológico, todo um conjunto de informação que é importante para, sobretudo, não só conhecermos do ponto de vista estatístico os números em geral da população portuguesa, em todo um conjunto de matérias, desde questões de trabalho, saúde, habitação e por aí fora. Que depois podem ser trabalhadas, vão ser trabalhadas e podem ajudar a intervir em determinadas áreas e setores. Exatamente, esse é o aspecto fundamental, é que não é só um instrumento de informação e para conhecer o estado do país e da população portuguesa, mas serve sobretudo para informar melhor políticas em todas as áreas, no fundo, de governação, para se perceber onde é preciso intervir mais, para se perceber onde cada problemática social ou económica se faz sentir mais e como direcionar melhor políticas específicas para que se consiga resolver os problemas de uma forma mais otimizada, digamos. E do ponto de vista das políticas públicas, são também seguramente um instrumento valioso, é isso? Exatamente, é o tipo de dados que se consegue recolher, por exemplo, na questão de trabalho, perceber que tipo de vínculos laborais é que existem, perceber qual é, no fundo, a distribuição da população em termos das áreas económicas, por exemplo, em que as pessoas trabalham. Portanto, e isso no trabalho, como noutros domínios, é perceber, no fundo, qual é o estado da população portuguesa em diversos domínios neste momento, precisamente para que o governo e todo o conjunto de instituições públicas, instituições políticas, possam perceber como trabalhar melhor, enfim, a informação que têm em mãos. E, portanto, é um instrumento universalmente reconhecido como fundamental neste sentido, e, aliás, é um instrumento que se aplica, no fundo, em praticamente todos os países que fazem este exercício periodicamente. Mas o doutor também nos traz este tema aqui porque suscita, entretanto, exatamente, questões. Não é? Só que portanto, perceber o quão fundamental este instrumento é para conhecermos o país e para sabermos como direcionar melhor as políticas públicas, é algo que, infelizmente, não se tem aplicado a algumas questões. Eu falarei de duas muito em específico, e começamos pela questão que tem a ver com a origem étnico-racial. Portanto, tem havido, aliás, há 2 anos, houve iniciativas da parte, sobretudo, de associações e organizações que têm como objetivo combater a discriminação do ponto de vista étnico-racial, que lançaram a iniciativa de certa forma, exigir que no censo de 2021 fosse incluído uma questão, um conjunto de questões que pudessem dar-nos informação, e sobretudo ao Instituto Nacional de Estatística e ao Governo, sobre a distribuição da população portuguesa e a composição da população portuguesa em termos de origem étnico-racial. Portanto, sobretudo para perceber qual é a dimensão da população portuguesa, digamos. Qual o peso, digamos, é isso? O peso, exatamente. A visibilidade, digamos. Exatamente. De comunidades racializadas, de minorias étnico-raciais, que nós sabemos, de todo um conjunto de estudos e de dados que, de certa forma, já estão disponíveis, mas muito dispersos, digamos,
nós sabemos que sofrem de todo um conjunto de discriminações, não só do ponto de vista social e entre pessoas, digamos, e no seio da comunidade onde vivem, mas sobretudo do ponto de vista institucional, do ponto de vista de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à justiça, à habitação. Portanto, nós temos ideia e sabemos que estas discriminações existem para todo um conjunto de comunidades portuguesas, de pessoas racializadas, em particular, por exemplo, a comunidade cigana, as pessoas afrodescendentes em Portugal. Portanto, nós sabemos que a discriminação existe, mas temos muito dados pouco concretos e o censo seria um instrumento... E que não estão plasmados neste censo. Exatamente. E que este censo não inclui, porque o Instituto Nacional de Estatística rejeitou em 2019 que se incluísse perguntas sobre esse tipo de dados, apesar de a maioria das pessoas que compunham um grupo de trabalho que o governo criou para tratar destas questões eram favoráveis, mas o Instituto Nacional de Estatística... Que estes dados estivessem plasmados e refletidos, é isso? Exatamente, mas o INE... Isso acabou por não acontecer. Rejeitou, acabou por não acontecer. O que o INE está a trabalhar é fazer um inquérito separado do censo. E parece correto o facto de alguma forma, emendar a mão, digamos, de fazer um inquérito separado. Eu acho bom que pelo menos exista esta iniciativa de procurarem recolher mais informação sobre este tipo de dados para nós percebermos exatamente... Qual a realidade de determinados setores da sociedade portuguesa. Exatamente, para percebermos a realidade no domínio da origem étnica. A composição, a heterogeneidade, até inclusive do tecido social. Exatamente, sobretudo porque, primeiro, é importante percebermos que esta diversidade que existe é importante valorizá-la, mas, sobretudo, nós precisamos de perceber exatamente qual é que é a realidade para podermos combater as desigualdades e as discriminações que existem em função da origem ou das características étnico-raciais, que nós sabemos que é um problema de grandes dimensões para todo um conjunto de comunidades em Portugal. E que até em alguns contextos tem vindo a agudizar, digamos. Exatamente, e nós percebemos de vários casos que têm vindo a público que essa é a realidade, mas não sabemos exatamente a dimensão e esse tipo de informação permitiria informar o governo, as instituições públicas, sobre como melhor intervir do ponto de vista de políticas antidiscriminação e anti-desigualdade no domínio socioeconómico, não é? Mas, infelizmente, esta questão não está incluída no censo de 2021, mas eu espero que, pelo menos com o inquérito que o INE está a promover, digamos um inquérito adicional, e que acho que eventualmente será posto em prática, espero que pelo menos haja esforços suficientes para conseguirmos ter uma ideia mais concreta desta Doutor, e o Bloco de Esquerda, de alguma forma, consegue, deixe-me só para tentar contextualizar também esta questão que me parece pertinente. O doutor, de alguma forma, consegue compreender o porquê do INE não ter, de alguma forma, neste censo que é obrigatório, que está a decorrer a nível nacional, não ter vertido neste censo ou plasmado este conjunto de questões que o doutor levantou agora? É assim, há alguma razão para isso? A razão principal que foi invocada, eu acho que é legítima, que acho que é uma preocupação natural, aliás, tanto que algumas das organizações que representam comunidades racializadas em Portugal também só puseram a inclusão no censo, que é a questão de, ao incluir no censo, de certa forma, institucionalizarmos estas diferenças do ponto de vista de origem ou de características étnico-raciais. Mas eu acho que esse argumento... é um argumento válido, na sua opinião, doutor? Eu acho que é válido, porque acho que é uma preocupação genuína e é uma preocupação válida, eu acho. Mas a questão é, isso só é um problema, pensarmos na institucionalização dessas diferenças, se de facto continuarmos a assistir às desigualdades e à discriminação que existe no domínio de origens ou características étnico-raciais. Porque se isto servir para combater essa desigualdade e essa discriminação, então não é um problema. Não deixa de ser um problema. Exatamente, até porque
E esta é uma questão que vamos falar noutra perspectiva, mas, por exemplo, recolhe-se dados e sempre se recolheu e sempre se achou relevante recolher dados sobre o sexo. Portanto, na ótica do Bloco de Esquerda, doutor, o fundamental é recolher informação para que depois, de alguma forma, atacar estas questões, é isso? Não é? Exatamente, atacar no bom sentido, obviamente. Acho que esse argumento é válido na perspectiva de que nós, infelizmente, percebemos que existe, infelizmente, ainda existe muita gente que acha que há algum tipo de inferioridade, digamos, de pessoas racializadas em relação a pessoas brancas, mas o objetivo é precisamente combater esse tipo de noções e combater todo o conjunto de desigualdades que existem, e este seria o melhor instrumento para esse efeito. E é um instrumento que, já agora que estamos a falar nas minorias, doutor, gostava de ouvir, e daquilo que é da sua percepção do ponto de vista político e até da própria realidade sociológica do país, parece-lhe que tem havido preocupação por parte das nossas entidades e instâncias políticas no sentido de alguma forma, minimizar estas situações e fazer face àquilo que é a heterogeneidade da sociedade portuguesa? Eu acho que existe, em geral, alguma preocupação, mas infelizmente vemos muitos agentes políticos, de alguns agentes políticos nem vale a pena falar, porque já sabemos que infelizmente há um espaço político que foi aberto, sobretudo nos últimos anos, que tem muito de quase, enfim, defesa acérrima de xenofobia e racismo, infelizmente. Mas também temos agentes políticos que olham para isto com muita despreocupação e até negando aquilo que é o conjunto de desigualdades estruturais que existem. Por exemplo, lembro que Rui Rio, ainda há cerca de um ano, disse que não existia, de certa forma, não existia racismo na sociedade portuguesa. Portanto, esse tipo de posicionamentos absurdos, digamos, que negam a realidade, contribuem também para a continuação destas desigualdades. E, portanto, era importante nós percebermos a realidade através dos censos. Espero que este instrumento separado, ao menos, contribua, de certa forma, para percebermos essa realidade e para combatermos melhor estas discriminações. Só mesmo a terminar este ponto, que é um ponto relevante, ao nível dos agentes locais, tem havido essa preocupação no sentido de implementar medidas que possam, de alguma forma, ir ao encontro desta diversidade? Pois, em algumas zonas do país existe mais essa sensibilidade, mas em geral nós não vemos nenhum tipo de preocupação com esta questão. Aliás, por exemplo, então aqui na zona existe até, de certa forma, da parte de quem exerce poder político, em geral, ainda um grande apego ao tipo de perspectiva tradicional que nega a existência de racismo, que nega aquilo que foram, por exemplo, as atrocidades que foram cometidas em nome de Portugal no passado e que contribuíram para as desigualdades que nós hoje vemos. Doutor, o nosso tempo hoje é mais curto. Em todo caso, eu não gostaria de confrontar com uma outra questão que nos traz aqui, que tem a ver com o 1º de Maio. Recentemente celebramos o 47º aniversário da Revolução de Abril. O 1º de Maio está praticamente aí à porta. É também uma data emblemática, digamos, é um momento emblemático dos primeiros passos daquilo que foi a Revolução de Abril. Sim, exatamente. E numa altura que adquire também uma nova esta questão do 1º de Maio, a questão dos direitos, num contexto obviamente diferente, mas que ganha alguma força também. Exatamente. Quer dizer, nós, nesta altura, já neste 25 de Abril, deu para ver, e eu estive na concentração que houve no Porto, deu para ver, quer dizer, as pessoas a sentirem depois de tanto tempo, não é, em que, em geral, nós estivemos fechados, confinados, desligados, de certa forma, do ponto de vista de uma presença física, de contacto com este tipo de celebrações, e, portanto, foi muito bom ver tanta gente, tanto quanto eu vi, mobilizada, mas mantendo, lá está, as preocupações de higiene, segurança e separação. Com aquilo que são as medidas que se exige para este momento, mas perceber que as pessoas mantêm este espírito daquilo que é o 25 de Abril e onde também se enquadra o 1º de Maio, porque, isto fazendo uma referência histórica muito breve, portanto, o 1º de Maio surgiu a propósito de uma greve que houve em 1886 nos Estados Unidos e que teve o centro, digamos, na cidade de Chicago, onde após 3 dias de greve, ou ao 3º dia de greve,
houve uns confrontos entre os grevistas e pessoas que estavam contra a realização da greve, que terminou com alguma repressão policial e, portanto, no dia seguinte, ao 4º dia da greve, houve uma concentração na Praça Haymarket, na cidade de Chicago, em que, a certa altura, depois de uma concentração pacífica, uma manifestação pacífica, houve uma confusão que acabou, mais uma vez, em repressão policial, em dezenas de pessoas feridas e em alguns mortos, e que acabou com a condenação de 8 anarquistas, vários dos quais nem sequer estavam presentes na concentração, mas de certa forma passaram a ser emblemáticos, quase como mártires, digamos, exatamente, quase como mártires daquela greve e daquele momento que foi muito importante do ponto de vista das lutas por direitos de trabalho. E isto acabou com 3 anos depois, em 1889, a Segunda Internacional, que é uma espécie de federação de organizações de partidos socialistas, de organizações sindicais, declarou que 1º de maio seria o Dia Internacional do Trabalhador, e isso estendeu-se até hoje. E é uma data particularmente importante no contexto do 25 de Abril, porque em 1974 foi o primeiro momento, apenas 6 dias depois do 25 de Abril, foi o primeiro momento em que vimos uma enorme mobilização da sociedade portuguesa, já neste clima de liberdade e de espírito democrático, em que, inclusive, houve cerca de 1 milhão de pessoas concentradas em Lisboa, num desfile, e para ouvir os discursos, por exemplo, de Álvaro Cunhal e de Mário Soares, que regressavam na altura do exílio, e foi um momento muito importante para cimentar o espírito do 25 de Abril e, sobretudo, dentro desse espírito, o grande aspecto emblemático que representava a luta por direitos do trabalho, porque foi um dos grandes domínios em que as pessoas se mobilizavam no tempo da ditadura para lutar contra o regime. E num contexto diferente, considera que o mercado de trabalho de alguma forma continua, ou os trabalhadores continuam de alguma forma a viver com muitas das fragilidades e vulnerabilidades, continuam de alguma forma a viver preocupados com muitas vulnerabilidades e muitas fragilidades? Sim, sem dúvida. Quer dizer, é um dia que também tem o seu significado, para além do significado histórico, tem este de um espírito de reivindicação por direitos de trabalho que eu espero que venha a estar cada vez mais presente, sobretudo agora que começamos a abrir mais a atividade económica, não é? E a regressar a alguma forma de normalidade. E eu espero que as pessoas se comecem a mobilizar mais neste domínio, porque efetivamente, se houver este espírito de união, este espírito coletivo, das pessoas se juntarem para exigir que os seus direitos enquanto trabalhadoras e trabalhadores sejam cumpridos, pode-se conquistar muita coisa. Aliás, todo este início de 1º de maio foi muito emblemático também porque estas greves que existiram na altura fizeram com que fosse reconhecida a jornada de trabalho de 8 horas, quando antes o mais normal era 16 horas diárias. Portanto, uma coisa completamente... Que era uma escravidão absoluta, digamos. Absoluta, quer dizer. E, portanto, estas lutas, este espírito de união de pessoas que trabalham é fundamental para que se garanta o cumprimento e reconhecimento dos seus direitos. E eu espero que, ligando este espírito das causas do trabalho com o 25 de Abril, que, enfim, as pessoas se mobilizem para todas estas causas de democracia, de liberdade e de direitos universais. Doutor, agradeço-lhe. O nosso tempo hoje mais curto chegou ao fim. Agradeço os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Até à próxima semana. Aproveito para despedir dos telespectadores. Protejam-se. Boa noite. Muito obrigado. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.